gostaria de parabenizar a TV Justiça, uma vez mais, pelo lançamento deste programa Saber Direito, que com certeza vai atingir seus objetivos rapidamente, tendo em conta que vai levar muita informação importantíssima para todo o país. Se você, meu caro telespectador, quer participar do nosso Saber Direito, você pode participar, pode fazer suas sugestões, suas perguntas para saberdireito@stf.gov.br. Saber Direito, tudo junto. saberdireito@stf.gov.br. Por meio deste e-mail, você pode se comunicar, fazer suas perguntas, fazer suas sugestões. Na aula passada, nós abordamos os temas gerais sobre o Código de Trânsito e a recente modificação do Código de Trânsito. Nós mencionamos muitos números na aula passada, falávamos das 35 mil mortes no Brasil, na atualidade, e falávamos da lei nova, no sentido de que essa lei nova pegou, entre aspas, pegou em várias partes do Brasil, em virtude de uma intensa fiscalização, em virtude da punição certa, e em virtude da percepção geral de todos de que a lei funciona. A lei é para valer. Isso é válido afirmar em relação a grande parte do Brasil. Lamentavelmente, não é 100% do país que já experimentou uma redução bastante expressiva no número de mortes. Eu mencionava, no nosso encontro passado, várias capitais do Brasil que ainda não estão vendo os efeitos da nova lei por falta de fiscalização, por falta da punição certa. Eu mencionava o exemplo de Porto Velho, mencionava o exemplo de Cuiabá, de Campo Grande. São cidades que continuam com índices de mortes no trânsito absolutamente idênticos ou superiores aos índices das cidades africanas, que são tidas pela ONU como a maior tragédia da humanidade em termos de acidentes de trânsito. E a aula de hoje? Na aula de hoje, vamos começar já falando dessas alterações legislativas geradas pela recentíssima Lei 11.705, que entrou em vigor no dia 20 de junho do corrente ano. Vamos começar pelo artigo 165, que cuida precisamente da infração administrativa relacionada com a embriaguez ao volante. Vamos começar por uma matéria que compreende a opinião de vários experts nessa matéria, e a partir dessas opiniões todas, vamos começar a, então, desenvolver a nossa aula, explicando ponto a ponto, para que o nosso telespectador da TV Justiça tenha a exata compreensão do valor do novo texto legal. Vamos então para a matéria? Vamos? Antes, acreditava-se existir um limite tolerável de álcool no organismo que não comprometesse a consciência e nem os reflexos. Mas como esse índice pode variar de pessoa para pessoa, a nova lei resolveu generalizar e adotar tolerância praticamente zero. O limite é de 2 decigramas de álcool por litro de sangue. Quem for flagrado com uma dosagem superior pagará multa de R$ 955, receberá 7 pontos na carteira, terá o direito de dirigir suspenso por 1 ano e o veículo será retido. Se a quantidade de álcool no sangue for superior a 6 decigramas por litro, a punição será acrescida de prisão, que pode variar de 6 meses a 3 anos. A pena admite fiança de R$ 300 a R$ 1.200. No bafômetro, essa quantidade equivale a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido.
A pessoa sopra e o aparelho faz a leitura. Mas como a Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, o motorista pode se recusar a fazer o exame. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito concedeu ao agente a força de prova testemunhal. Eu não assopro. Por que você não assopra? A pessoa não é obrigada a colaborar e fazer o teste de bafômetro. Então, o agente é obrigado a oferecer o teste no equipamento, até como uma contraprova para a pessoa. Ela recusando e tendo os notórios sinais, o agente lavra a auto-infração. Ele narra os sintomas. A gente costuma colocar outras pessoas que estão, apesar de ser obrigatório, outras pessoas que estão ali, que estão presenciando. Ok. De fato, o tema já começa com a polêmica soprar ou não soprar o bafômetro. Vamos já analisar isso já. Ainda nesta aula, com certeza, já vou voltar ao tema. Porém, antes, vamos ler o artigo 165 do novo Código de Trânsito, ou artigo dado pela Lei Nova, e aí sim, vamos começar a tirar as nossas conclusões do que é a infração administrativa de trânsito. Vamos então? Nesse artigo 165, então, está dito que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, e aí em seguida vem todas as sanções do 165. E no 306, nós temos o crime de dirigir embriagado. No fundo, vamos procurar as diferenças entre esses dois, que eu vou sublinhar aqui para todos vocês. Porém, antes, deixa desde logo eu fazer uma primeira observação. Primeira observação. Lendo o 165, está dito: dirigir sob a influência de álcool. Não menciona a quantidade. Isso é importante. O 165 não menciona que quantidade de álcool. Porque estamos falando de infração administrativa. Ainda não da parte criminal. O artigo 276 do Código de Trânsito, explicando o artigo 165, portanto, jamais você pode ler o artigo 165 sozinho, tem que lê-lo com 276, juntos. 276, bem diz, qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades do artigo 165. 165. Qualquer quantidade de álcool. Notem, antes, na lei antiga, o 276 dizia, desde que o motorista tenha 0,6 de álcool por litro de sangue, ou seja, na infração administrativa, falava-se em quantidade, 0,6. E agora, na nova lei, qualquer concentração de álcool. É exatamente assim que você deve começar a distinguir o que é administrativo e o que é penal, porque no administrativo não exige nenhuma quantidade, e no penal, como veremos, exige-se 0,6. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Segunda observação importante sobre essa infração administrativa. Se você prestar atenção depois no parágrafo único do 276, parágrafo único, diz lá, órgão do Poder Executivo Federal disciplinará as margens de tolerância. Margens de tolerância. Pois, vejamos lá. O caput diz qualquer concentração de álcool, qualquer quantidade. O parágrafo único vem e diz, não vai haver margens de tolerância. Tem umas margens de tolerância. Isso é absolutamente razoável. Por quê? Quantidades totalmente insignificantes de álcool, como aquele caso de um sujeito que comeu um bombom com licor, foi por bafômetro e o bafômetro constatou. Convenhamos, quem come um bombom com licor tem uma quantidade de álcool no sangue absolutamente irrisória.
Então eu pergunto, vou perguntar aqui para os nossos telespectadores privilegiados que estão conosco aqui, para depois formularmos a mesma questão para os nossos telespectadores de todo o Brasil. Escuta, como se chama um princípio em direito penal que diz que quando você está diante de uma quantidade absolutamente irrisória, como é que se chama esse princípio? Que tem total cabimento e aplicação, neste caso, da quantidade de álcool que você tem. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Exatamente. Este é o princípio que está expressamente contemplado no texto legal agora. Dizendo, há margens de tolerância, há quantidades muito pequenas que não é para considerar. A pergunta, qual é essa margem insignificante que os policiais devem desprezar, de tal maneira que, se o condutor do veículo está dentro dessa margem pequena, ele não pode sofrer nenhum tipo de sanção, nem administrativa, nem penal. Como, por exemplo, comer um bombom com licor. A margem fixada é de 0,2 de álcool por litro de sangue. 0,2. Atentem, isso significa a meio copo de cerveja, até meio copo, menos de um copo de cerveja, você fica dentro da margem do tolerado. Porque, cientificamente, se diz que nesta margem mínima, você não tem seus reflexos perturbados. Você não tem tua consciência alterada. Você não tem sua noção de distância, de tempo modificados. Essa é uma margem de tolerância. Isso é rigorosamente proporcional, equilibrado e sensato. Se você usa um antisséptico bucal, tranquilize-se. O antisséptico bucal não vai aparecer no bafômetro e, se aparecer, não vai ser considerado para nenhum efeito jurídico, nem administrativo, nem penal. Isso, então, aplicação expressa do princípio da insignificância, que, aliás, é reconhecido amplamente hoje pela jurisprudência brasileira, em outros âmbitos fora do trânsito, e, sobretudo, é reconhecido também pelo Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, o primeiro acórdão no Brasil do Supremo Tribunal Federal nessa matéria de insignificância aconteceu precisamente no ano de 68, justamente num caso de acidente de trânsito. Pois bem, esse é o primeiro ponto que deve ficar totalmente aí esclarecido. Outro ponto muito importante, e que diz respeito às perguntas formuladas na aula passada pelo nosso ouvinte e nosso aqui participante, Matusalém, e também uma pergunta formulada pela uma das nossas telespectadoras, Adriana, se não estou equivocado, a questão do bafômetro. Vamos então enfrentar o tema, provas. Como se comprova que o motorista está embriagado quando ele é surpreendido no volante de um veículo em via pública? Vamos para o assunto provas. Esse assunto provas é extremamente delicado e tem que ser bem compreendido para que não haja uma aplicação abusiva do texto legal. Ademais, é bem neste assunto provas que você tem que ter conhecimento da lei, conhecimento da Constituição, conhecimento da Convenção Americana e da jurisprudência do Supremo. Sem isso, você não sabe o que está na lei. Você pode até lê-la, mas você não vai entender o significado do que está escrito. Vejamos lá, o 277 do Código de Trânsito diz: todo condutor de veículo envolvido em acidente tem que se submeter aos testes de alcoolemia. Exames clínicos, perícias, aparelhos, etc. Atentem. Vamos fixar a regra fundamental. Regra fundamental. Todos nós estamos sujeitos aos exames de alcoolemia, exames clínicos, etc. Isso é o que está no 277.
pela lei, dá a sensação de que todos nós seríamos obrigados a nos submeter a todos esses exames. É o que está na lei. Parágrafo 2º. E este parágrafo 2º novo, dado agora pelo legislador de 20 de junho, vem e agrega o seguinte: além das provas já mencionadas no caput, outras provas admitidas em direito também podem ser praticadas para comprovar que o sujeito está embriagado. A pergunta: que outras provas? Além de exame de sangue, 1. Além de bafômetro, 2. Além de exame clínico, 3. Que outras provas nós poderíamos admitir para comprovar a embriaguez, que agora está admitida pela lei? Nós temos testemunhas, provas testemunhais. Inclusive, o testemunho do próprio policial é válido. Testemunhas, fotografias. Você pode começar a fotografar o sujeito, afinal estamos em local público, não há nenhum problema de preservação de intimidade e de privacidade. Em local público você pode ser fotografado e filmado. Diga-se de passagem hoje, se em tudo quanto é shopping que você entra, a primeira coisa que fazem com você é te filmar. Portanto, vai te filmar, podem te fotografar e podem também, evidentemente, as testemunhas testemunhar que você estava bêbado. Bem, tudo isso agora está admitido. Pronto. Agora o tema. Escuta, mas a lei vale pelo que está escrita ou o texto legal vale pelo que entende o Supremo Tribunal Federal e a Constituição Brasileira? Resposta: a lei, o que o legislador escreve, é só o ponto de partida de uma interpretação. Isso é só para começar a conversa. Leia o texto legal. Por quê? Além da lei, você tem que ler a Constituição. Além da Constituição, você tem que ler a Convenção Americana. E além disso, você tem que ler a jurisprudência do Supremo. E aí, premissa básica, firmada por força de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ninguém é obrigado a se submeter a exame de sangue, 2, bafômetro. Por que não? Qual é o fundamento? Por que não? Pelo seguinte, ninguém é obrigado, porque ninguém é obrigado a ceder o corpo humano, o seu corpo humano, para efeito de provas contra você. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Ninguém está obrigado a falar contra você, a fazer provas contra você mesmo. Isso está escrito onde? Em vários dispositivos indiretamente da Constituição, mas de modo absolutamente explícito, no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Até porque, por força também deste artigo 8º, todas as pessoas suspeitas ou acusadas são presumidas inocentes. E se eu sou presumido inocente, compete a quem acusa a prova de que eu cometi um delito ou uma infração. Não cabe a mim, suspeito, provar que eu sou inocente. Compete a quem me acusa provar que eu estou errado. Essa é a regra vigente no Brasil, por força, sobretudo, da Convenção Americana. E aqui, um parênteses brevíssimo. Eu estou mencionando várias vezes a Convenção Americana. E, aliás, até recentemente, nós acabamos de escrever um livro comentando essa Convenção Americana. A pergunta: isso vale no Brasil? Se é uma Convenção Americana firmada na década de 60, vale no Brasil? Resposta: a Convenção Americana vale no Brasil desde 92 e agora, por força de um voto extraordinário do ministro Celso de Mello, voto proferido recentemente no dia 12 de março, de acordo com a posição do ministro Celso de Mello, essa Convenção Americana vale com força constitucional. Tem o mesmo valor da Constituição, porque essa convenção
foi firmada, ratificada e entrou em vigor no Brasil antes da emenda 45/2004. Sabemos que essa emenda 45 é aquela emenda da reforma do judiciário. E essa emenda, como todos sabemos, criou um parágrafo novo, no artigo 5º, para exigir que os tratados de direitos humanos só ingressam no Brasil depois da aprovação qualificada da Câmara e do Senado, 3/5 aqui, 3/5 ali, 2 vezes aqui, 2 vezes ali. Portanto, tratados novos de 2005 para cá, para valer no Brasil, como norma constitucional, tem que respeitar este quórum qualificado que eu acabo de citar. Tratados antigos, aprovados e vigentes no Brasil, tratados de direitos humanos, bem entendido, vigentes no Brasil antes de 2005, portanto, até dezembro de 2004, todos esses tratados, por força desse voto extraordinário do ministro Celso de Mello, aliás, um voto antológico, tenho dito aos meus alunos no Brasil todo, ninguém pode morrer sem ler este voto. É obrigação sua como cidadão ler este voto. Está no HC 87585. 87585. Leia-o. Você vai ver a lição magistral do ministro Celso de Mello quando nos diz que o valor da convenção é o mesmo valor constitucional. Logo, que conclusão nós chegamos? Que pertinência tem isso com o tema que estamos tratando na aula de hoje? Muito simples. Se o artigo 8º da convenção diz que todos somos presumidos inocentes e que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, conclusão, aí está a força constitucional do princípio. Aí está o princípio constitucional de que nós não somos obrigados nem a soprar bafômetro, nem tampouco nos submeter ao exame de sangue. E assim, doutores, firmadas essas premissas básicas que eu acabo de mencionar, vamos então passar aqui para o tema mais polêmico aqui, a história toda do bafômetro. Aliás, sobre o bafômetro já tivemos a pergunta do Matusalém e temos pergunta da rua. Vamos ouvi-la. Que agora eu vou entrar nos fundamentos do tema. Meu nome é Paulo, queria perguntar se eu posso me recusar a fazer o teste do bafômetro e se eu me recusar, quais seriam as consequências? Legal, porque essa pergunta agora formulada complementa as anteriores e nos permite então entrar nesse tema aqui da recusa. A história é a seguinte, vamos lá. Quem ler o parágrafo 3º novo, agregado ao 277, parágrafo 3º dado pela lei nova recentemente vigente, de 20 de junho para cá, lá está escrito, olha o parágrafo 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no 165 ao condutor que recusa se submeter a qualquer um dos meios de provas. Atentem. Quem lê o texto legal secamente tem a sensação de que a recusa a qualquer um dos exames já te implicaria nas sanções do 165. Já sabemos agora, nessa altura da nossa segunda aula, de cor e salteado, quais são as 4 sanções do 165. 955 de multa, depois retenção do veículo, 1 ano sem dirigir e 7 pontos na carteira. Essas são as sanções. Então, atentem. Olha a lógica do novo texto legal. Se você está bêbado no volante, já incidiu no 165, já sofreu as 4 sanções. E se você agora se recusa a fazer qualquer um dos exames, então aplica outra vez as 4 sanções. O que significará 955 mais 955 reais, 1 ano mais 1 ano, 7 pontos mais 7 pontos e retenção do veículo. Não dá para reter o veículo 2 vezes. Aí, evidentemente, só uma vez. Então, atentem. A leitura desavisada do texto legal
te conduz a um resultado. Mas se você conhece a jurisprudência do Supremo e a Constituição, é outro resultado. Por quê? Atentem. Se eu não sou obrigado a me incriminar, eu tenho o direito de não autoincriminação. Se isso está garantido para mim, na Convenção Americana, que tem força constitucional, segundo o voto do ministro Celso de Mello, escuta, quando eu exerço um direito meu, o exercício de um direito não pode nunca me implicar em sanções. Como é que eu posso ser punido por ter exercido um direito que me assiste? Pois se a Constituição e a Convenção me dão o direito de não me incriminar, eu não posso ser sancionado. Portanto, na nossa perspectiva, este texto legal que está aqui, parágrafo 3º do 277, ele é parcialmente inconstitucional. Ele é constitucional em parte, na outra parte não. Qual? Evidentemente, diante de tudo quanto estamos expondo, já fica muito claro que a recusa ao exame de sangue e ao bafômetro, nesse caso eu estou exercitando um direito, isso não pode me significar nenhum tipo de sanção, nem penal, nem administrativa. Neste ponto, eu creio, o Supremo sabiamente vai dizer que aqui o legislador escreveu mais do que podia. Foi além do que podia. Claro que o legislador quis, com este texto, fazer uma certa pressão em todos nós, no que, aliás, até bem intencionada, mas tem limites. Legislador tem limites. Ele não pode extrapolar o que a Constituição brasileira permite. E então, a interpretação que eu reputo correta é exatamente essa. Se você se recusa a exame de sangue e bafômetro, nenhum tipo de sanção. Se você se recusa aos outros exames, por exemplo, exame clínico, aí tem incidência a sanção administrativa. Por quê? Porque no exame clínico, isto que é bom que todos entendam, não se exige da pessoa absolutamente nenhuma contribuição. Eu não preciso de absolutamente nada do corpo humano do sujeito para fazer exame clínico. Afinal, o que é um exame clínico? Nada mais é do que o sujeito fica ali parado, e diante de um médico. E o médico faz toda a análise do sujeito, escrevendo no documento, que se chama laudo, o que o médico está vendo. Então o médico narra: estou vendo um sujeito de voz pastosa, estou vendo um sujeito com olhos vermelhos, estou vendo um sujeito com ideias confusas, estou vendo um sujeito que não consegue caminhar, que não consegue deambular corretamente. Tudo isso o médico anota. Exame clínico. E aí não se exige nenhuma atividade, nenhuma postura ativa do sujeito. Por isso que o exame clínico é constitucional, é legítimo, válido e, aliás, diga-se de passagem, tinha que ser assim mesmo. Por quê? Atentem. Se nós temos o direito de recusar exame de sangue e bafômetro, claro que, de outro lado, o Estado tem direito de provar que eu estou bêbado. Porque é importante provar que eu estou bêbado para incidir sobre mim as sanções respectivas. O Estado tem que ter este poder de provas. Não dá de uma forma, vamos de outra. É assim que nós interpretamos o texto legal, em consonância com a Constituição, em consonância com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, essa é a minha resposta. A resposta do Matusalém, resposta dos nossos ouvintes, resposta do Paulo, que fez lá sua intervenção. Somos obrigados a soprar o bafômetro? A lei diz que sim, mas se você recusa, não tem sanção. Afinal, é isto. Ainda ontem, participamos de uma polêmica, houve uma polêmica, né, lá em São Paulo, de um jornal que estabeleceu uma polêmica. Uma autoridade de trânsito afirmava para o jornal: todo mundo é obrigado a soprar o bafômetro. E aí, perguntaram a mim, minha opinião. Eu disse: a lei diz que sim, mas a Constituição me garante que não. E a jurisprudência do Supremo me garante que não.
Porque o Supremo já enfocou o tema semelhante a esse, que era o seguinte: eu sou obrigado a me submeter a exame de DNA, e o Supremo, em acórdão da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, escreveu: não, ninguém é obrigado a submeter DNA. Afinal, o réu não é obrigado a submeter nenhum exame que envolva o seu corpo humano. Nesta mesma linha, somos obrigados a fornecer material gráfico quando existe suspeita de que há uma falsidade num documento ou numa assinatura. Eu sou obrigado a fornecer material gráfico? O Supremo já respondeu: não. Acórdão do ministro Ilmar Galvão: não. Ninguém é obrigado a fornecer. Que a polícia prove de outras maneiras. Da mesma maneira, agora, no que toca à comprovação da embriaguez, eu me recuso a fazer exame de sangue e bafômetro. Que o Estado me puna e prove isto de outras maneiras. Que eu seja submetido ao exame clínico. Essa é a nossa resposta. E é assim que eu espero que o Supremo Tribunal Federal, do alto da sua sabedoria, venha decidir esse tema logo no princípio de agosto. Aliás, quanto antes decidir, melhor. Por quê? Porque, notem, essa nova lei criou uma situação de insegurança jurídica muito grande. E essa insegurança jurídica está agora incrementada na medida em que vários juízes do país, desembargadores do país, concederam liminares que protegem o condutor do veículo para não se submeter ao exame do bafômetro. São Paulo, me recordo bem, teve uma liminar. Se não estou equivocado, aqui em Brasília, ontem uma juíza concedeu uma liminar. Então, vários lugares. Está todo juiz concedendo liminares. É importante que o Supremo venha e discipline o tema. Olha, isso vale, isto não vale, isso pode, isso não pode. Aqui o legislador acertou, aqui o legislador errou. Na nossa opinião, o Supremo deve ir por este caminho intermediário nosso. Nem dizer que o texto legal é totalmente válido, nem dizer que o texto legal é totalmente inválido. Meio termo. In medio est virtus. A virtude está no meio. Portanto, por este caminho eu suponho que vai trilhar nossa Igreja Corte Suprema, que é o nosso órgão máximo da nossa jurisprudência no Brasil. Doutores, estou fechando este bloco. Vamos ver aqui alguma pergunta aqui de algum? Aqui tem duas perguntas. Natasha, já é formada em Direito ou é acadêmica? Já sou formada em Direito. Formada em Direito, e agora está fazendo já o teu curso de pós-graduação, é isso? Sim, é. Pós-graduado. Vamos à sua pergunta sobre esse tema aqui, que nós estamos aqui enfocando. Diga lá, como é que é a sua pergunta? O TJDFT, ele confirmou uma liminar que foi dada por uma juíza aqui no Distrito Federal, que trancou a ação penal de uma pessoa que andava com sinais de embriaguez, mas se recusou a submeter aos testes de bafômetro e tanto o exame de sangue. E o TJ, na sua justificativa, foi que o legislador, ao fixar quantidades, ele engessou o tipo penal. Onde é que fica a supremacia do interesse público nessas decisões que a gente anda vendo aí, similares, análogas em todo o país? Se de um lado a Natasha pergunta onde está a supremacia do interesse público, de outro lado nós temos que perguntar onde está a supremacia da liberdade dos cidadãos. E são as duas coisas antagônicas que nós temos que sempre conciliar em todos os textos legais, para que no final saia uma interpretação razoável, proporcional e equilibrada. O TJ, então, aqui do Distrito Federal, disse que sem a comprovação da quantidade ali de álcool por litro de sangue, não é possível. Daí nós podemos inferir, não é possível nem sequer o flagrante, muito menos condenar uma pessoa. Esse é o tema. Então, eu já opino sobre esse tema. Vamos lá? Um dos maiores erros do legislador de 20 de junho, ele gerou um movimento nacional fantástico e benéfico a partir dele, mas cometeu erros. Cometeu erros que eu acabei até denunciando
num artigo que nós escrevemos, né, nesse artigo aqui onde nós escrevemos, eu denunciei este equívoco do legislador, cometeu erros. Qual o erro principal? Principal erro do legislador, ter colocado uma quantidade de exigidos 0,6 de álcool por litro de sangue. Esse foi um erro crasso do legislador. Não deveria, de modo algum, ter estabelecido taxas. Não tem nada disso. Uma infração de trânsito criminal consiste em, na verdade, consistiria, teoricamente, é o que nós temos escrito aqui nos nossos livros, sujeito bêbado dirigindo perturba o trânsito. Como que é perturbar o trânsito? Dirige zigue-zague, sobe calçada, bate em poste, passa vermelho, etc. Isso já é crime. Esse é o delito. Não tem que quantificar nada. Na medida em que o legislador quantificou e botou 0,6, 2 problemas. Aliás, 2 problemas para a sociedade. 2 anistias para quem é o infrator. Quer ver? Primeiro problema. Todas as pessoas que foram processadas ou condenadas antes por 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 estão todas anistiadas. Todas anistiadas criminalmente. Por quê? Se o crime só existe a partir de 0,6, neste ponto a lei nova é favorável. Quando uma lei penal nova é favorável, ela retroage, beneficia os passados. E assim, repito, todo mundo condenado com 0,2, 3, 4 ou 5 está tudo anistiado pela nova lei. Porque foi um erro do legislador ter colocado 0,6 na parte criminal. Equivocou-se. Até aqui, estou eu fazendo uma observação retrospectiva. Estou falando de quem já foi processado e condenado. Agora, vamos fazer uma projeção para o futuro. Portanto, vamos voltar a nossa atenção para um âmbito prospectivo. Para o futuro. Olha o futuro. Olha o problemaço dessa lei. Ela exige 0,6 de álcool por litro de sangue. Logo, para prender em flagrante, eu tenho que ter uma prova mínima, material, na minha mão, de que eu estou com 0,6. Agora, quer ver o problema? Quais são os 2 exames permitidos no Brasil que quantifica a taxa de álcool por litro de sangue? Só tem 2 exames. Quais são na taxa? Quais são? Só pode ser exame de sangue e bafômetro. Só. Os 2 que quantifica. Os demais exames no Brasil permitem concluir que eu estou bêbado. Mas nenhum permite quantificar a taxa de álcool. Logo, atentem. Se os 2 exames que me permitem quantificar são exame de sangue e bafômetro, e estes 2 eu tenho direito de não fazer, porque o meu corpo humano não vou agora ceder para efeito de provas, conclusão, daqui para frente, todo mundo que está por dentro da jurisprudência do Supremo, da Constituição, etc. e tal, se recusar sangue e bafômetro, nunca o Estado vai poder quantificar quanto de álcool eu tenho no meu corpo. Conclusão, não cabe nem flagrante. Pode ser que o estado de ebriedade, estado de embriaguez, seja assim daqueles que o sujeito às vezes nem sequer consegue se movimentar. Né? Claro que, presumivelmente, este sujeito tem mais de 0,6. Aparentemente. Mas eu te pergunto, como é que a justiça criminal julga os fatos? Eu fui juiz criminal 15 anos em São Paulo. Fui promotor 3 anos, fui delegado 1 ano, fui advogado 1 ano. Como juiz criminal, como que o juiz julga um fato? Provas. Sem provas seguras, como é que eu vou julgar? E, ademais, eu não posso presumir, não existe presunção contra o réu em direito penal, eu não posso presumir que o sujeito cambaleante está com 1,2
de álcool por litro de sangue. Eu não posso presumir. Tenho que ter provas. Para lavrar o flagrante, o delegado tem que ter provas materiais mínimas para lavar esse flagrante. Sem essas provas, não pode. Conclusão, na parte criminal, essa lei nova, que gerou um efeito benéfico fantástico no país e já evitou muitas mortes, na parte criminal, ela é um desastre. Sem trocadilhos. A lei nova na parte criminal é um desastre, é uma tragédia. Ela mostra o quanto que o legislador deveria ser mais, digamos, consciente, mais cauteloso no momento de redigir textos legais. Porque trouxe uma, aspas, anistia geral. Anistiou o passado e anistiou o futuro, na medida em que você não é obrigado a submeter o exame na linha do que decidiu o TJ aqui do Distrito Federal. Bem, é uma falha gritante do texto legal, uma falha gritante, que pode não tirar o brilho da lei, na medida em que ela desencadeou toda essa fiscalização fantástica da Polícia Militar, no Brasil todo. A lei tem seu brilho, mas também a lei tem lá seus pecadilhos. E, lamentavelmente, esse é um deles, Natasha. Esse é um deles. Há uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Meu nome é Joatan, sou acadêmico de Direito. E a minha pergunta para o senhor, professor, é o seguinte. Essa lei ela não fere o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade ao punir com possibilidade de prisão um motorista pego com concentração de álcool acima de 6 decigramas, em detrimento àquele motorista pego participando de corridas em vias públicas, promovendo manobras radicais, onde a possibilidade de causar um grave acidente é muito maior e a pena prevista é bem menor? De fato. Legal. Excelente a pergunta aqui. Excelente a pergunta, porque nos conduz diretamente a enfrentar o tema da proporcionalidade das penas. Qual é a pena prevista para dirigir embriagado? De 6 meses a 3 anos. Qual é a pena prevista para o sujeito que participa de um racha? De 6 meses a 2 anos. Qual é a pena prevista para o sujeito que faz um cavalo de pau? Alguém aqui tem ideia? Se você... Cavalo de pau na rua, nem crime é no Brasil, é uma mera contravenção penal. Não é nem crime. Na medida em que você não colocou em perigo nenhuma pessoa que estava ali do lado. Aí é uma mera contravenção penal. Olha os absurdos. Tudo isso é um absurdo. Como é que eu vou punir com pena maior aquilo que retrata um perigo maior? Aquilo que retrata um perigo menor? Se o perigo maior tem menos pena, o perigo, evidentemente, o outro, tinha que ser igual ou menos. A total desproporcionalidade. E aqui, aliás, eu aproveito esse ensejo. Olha que fantástica a pergunta do Joatan. Olha só que pergunta fantástica. Porque eu aproveito o ensejo aqui para exatamente enfrentar esse tema, que é o seguinte. Escuta, mas diante de uma pena desproporcional, pode o juiz ou o ministro da Corte Suprema pode corrigir essa pena? O que é que os nossos doutos juristas aqui pensam disso? O juiz pode corrigir uma pena da lei? O legislador escreve uma pena X, totalmente desproporcional, flagrante desproporcional. Pode o juiz corrigir essa pena? Você acha que o Poder Judiciário tem poderes para chegar a este extremo de dizer o legislador errou? Como ele errou, a pena não é essa. Pode ou não pode? Creio que não. Creio que não. É isto quase que unanimemente. Não há um voto discordante nesse tribunal de 15 jurados aqui. Nenhum voto discordante. Atentem. Sabem por que vocês respondem não? Respondem não por uma razão. É que a velha teoria jurídica que explica o que é o direito e que foi construída no século XIX por Savigny, depois desenvolvida no século XX por Hans Kelsen. Esses dois, Savigny e Kelsen, construíram um sistema teórico, filosófico de explicar o direito
todo ele fundado inteiramente no texto legal. Isso é o que nós chamamos de positivismo legalista, ou de positivismo, ou de positivismo legalista extremado. Qual é a lógica do ensino do direito antigo? E aqui, nada mais oportuno do que o saber direito. Esse nome fantástico aqui que a nossa TV Justiça lançou agora. Por quê? Qual é a diferença desta velha teoria jurídica antiga, fundada na legalidade, e a nova teoria que nasce depois da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada teoria constitucionalista? Qual é a diferença? É que antigamente se ensinava nas faculdades, ainda há algumas que ensinam o estilo antigo do direito, que dizia: se o legislador escolheu X pena, é a vontade dele que manda. Se o legislador escreveu X, é a vontade dele que manda. O juiz cumpre a lei, ponto. Que modelo de juiz é este? Forjado na Revolução Francesa e que veio de Savigny na construção desse sistema jurídico antigo. É um modelo do juiz legalista positivista. Segue o texto legal estrito. Não tem nenhuma possibilidade de interpretação. Ele não pode alterar o que foi escrito pelo legislador. É, na voz de Montesquieu, o chamado juiz inanimado. Juiz inanimado é um juiz sem alma. Juiz sem alma significa um juiz sem vontade própria, sem opiniões próprias. E aí, doutores, atentem. Olha a mudança. Da Segunda Guerra Mundial para cá. E isto nós temos procurado explicar diuturnamente para os nossos alunos. Que é a grande mudança do direito. É essa. A grande mudança é essa. Da Segunda Guerra Mundial para cá, nasce o constitucionalismo, depois o neoconstitucionalismo, por vozes como de Ferraioli, de Alexis, de Dworkin, de Nino, de Zagrebelsky. Todos esses constroem uma nova teoria para dizer: o juiz tem poderes de examinar a proporcionalidade dos textos legais. E se o legislador escreve uma pena absurda, este juiz vai ter poderes corretivos dentro de certos limites. Logo, vamos fechar essa nossa segunda aula com estas observações, para em seguida dizer que na terceira aula eu já retomo a partir dessas observações, porque eu tenho que aprofundar um pouco mais. Como que um juiz pode desconsiderar uma pena injusta, absurda? Quero dar um exemplo recentíssimo do ministro Celso de Mello, que corrigiu uma pena do Código Penal há poucos dias. Com isso, então, nós estamos encerrando a nossa segunda aula e já te convidando para participar da terceira, porque justamente vou partir desta premissa. Como que o juiz pode alterar, dentro de certos limites, aquele quantum de pena que o legislador escreve na lei, porém, desarrazoadamente. Até lá. Vamos para a terceira aula.